Olá, estamos aqui no estúdio da TV Potência Jurídica, canal YouTube, novamente. Vamos ter aqui um bate-papo com meus irmãos do Brasil. Vamos falar de um assunto que está aí, como se diz no interior, está pipocando. Coisas gravíssimas estão acontecendo. Parece que os três poderes lá em Brasília não se acertam nunca. Mas a gente pode notar que tem coisa escondida lá. Muita coisa escondida que não pode deixar esclarecer. Há poderes ali que está escondendo coisas bem do passado, um protegendo o outro. Eu quero me referir mais ao Supremo com o Congresso, mais especificamente com o Senado. Mas isso mais do passado, porque esse Senado que está lá agora, eleito agora, já tem uma diferença muito grande. Não dá para ficar taxando todos iguais. É como foi dito, tem lá ainda os que adotam a política antiga, a política velha, e tem os que adotam a política nova. Mas parece que aqueles antigos lá ainda estão querendo ser protegidos ainda pelo o Supremo. E o Supremo também quer ser protegido pelo Senado. Parece que havia esse acordo ali entre eles há anos atrás, há 30 anos atrás, parece que esse acordo havia entre esses dois poderes. E hoje acontece o seguinte, as coisas com a eleição de Jair Bolsonaro, que quer governar o país dentro da lisura, dentro daquilo que é correto, em busca da democracia, esclarecer as coisas, não deixar nada, às escuras, quer pôr tudo em prato limpo, algumas coisas vai vir na tona. E como aconteceu essa semana, por exemplo, o caso que foi aí uma delação premiada, pelo cidadão lá, o dono da consultora Norberto Odebrecht. Então, o que fez? Ele, numa das suas delações premiadas há tempos atrás, foi o que permitiu hoje ele ficar solto, mas prisional, preso em casa, está no estado de São Paulo, preso, ficou 3 anos e meio. Hoje ele está solto, mas prisão domiciliar. A Polícia Federal, querendo terminar o esclarecimento de dúvida que havia dentro do inquérito, oficiou para ele, pedindo ele que esclarecesse, que codinome era aquele que tinha ali. Aquela coisa inexplicável. O amigo do meu pai. Simplesmente ele respondeu, por escrito, para a Polícia Federal, esclarecendo essa indagação, de que esse cidadão que usava esse codinome é, então, o atual presidente do Supremo Federal. E isso aconteceu essas semanas, de ontem. O que acontece? Como já havia uma reação anteriormente, que o presidente José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal, já havia cometido um fato que não era tão legal assim, digamos assim, que, sem muita explicação, pediu ao outro ministro Alexandre que instaurasse inquéritos a partir dali de todos aqueles que falassem mal do Congresso e também dos ministros. Foi uma coisa errada, porque o Supremo não tem poder para investigar. Não é a alçada do Supremo investigar. Está ali, a alçada deles é apenas julgar. Julgar em colegiado. Já cometeram um erro ali. Quando esse assunto veio à tona, agora, novamente, o presidente do Supremo pediu ao ministro Alexandre que instaurasse inquérito contra 2 órgãos da imprensa, muito respeitoso, muito famoso no Brasil, que havia delatado o nome do ministro, como tenha sido envolvido em escândalo, da consultora Norberto Odebrecht, em 2007, quando ele era procurador, quando ele era o presidente da Advocacia Geral da União. Essa coisa estava abafada. Tudo hoje está dizendo que isso aí estava abafado, e veio à tona agora. Então, o que aconteceu? O ministro Alexandre baixou logo suas astúcias processuais, atendendo por escrito aquela requisição do ministro do presidente, já deu logo uma liminar, mandando fechar e retirar imediatamente do site de 2 órgãos de imprensa, quais sejam a revista Cruzoé e mais
um outro ligado também, faz parte do mesmo grupo. Então esses dois órgãos de imprensa foi censurado. O que tudo está dizendo que foi censurado. Primeiro, onde eu quero chegar na situação? O ministro-presidente não pode determinar que outro ministro abra-se um inquérito e nem mande que ouça os donos das revistas em 72 horas. Esse aí não é ritualística processual e do inquérito para poder investigar nada. Primeiro que o Congresso, ou aliás o Supremo, não tem esse poder de investigação, a não ser de fatos que esteja ali dentro do próprio ambiente do Supremo. Sim, lá dentro você pode fazer, pode ter, através do regimento interno, pode criar-se um mecanismo de investigação, mas dentro do órgão em que funciona e que pertine ali, né, os assuntos intraneiros. Fora daí não pode. O que o senhor ministro tinha que ter feito? Ele deveria ter, né, peticionado, fizesse uma representação para a Procuradora-Geral de Justiça, que é a Procuradora, a Doge, me esqueci o primeiro nome dela, Raquel Doge. Mandasse para ela uma requisição, ela então iria analisar se tinha fundamento, e ela então requisitava da Polícia Federal a instauração de um inquérito policial, um procedimento investigativo. Então, sim, o delegado, ao receber, mesmo assim, ela teria que fazer um protocolo direto para o superintendente da Polícia Federal Regional de Brasília. Esse superintendente ia despachar, né, nomeando um delegado de polícia para poder fazer aquelas investigações. Essa é a ritualística. Por sua vez, esse delegado, ao tomar conhecimento, amplo conhecimento das peças que acompanham o requerimento, iria baixar uma portaria, né, relatando tudo aquilo que necessita trazer para dentro dos autos e determinaria o seu escrivão, o seu secretário que cumprisse. Paralelamente a isso, o delegado também poderia emitir ordem de emissão para os seus agentes de polícia, fazer levantamento de área, fazer investigações a respeito daquela pessoa e saber se existe no local onde ele tem necessidade de fazer ali as intimações necessárias. Agora sim, agora o ministro disse que ele tem que ser ouvido em 72 horas. Isso aí não está na alçada do ministro fazer essa requisição. Isso aí está no Código de Processo Penal, mas tem que ser feito por autoridades competentes, as quais já disse. Essa é a ritualística. O ministro não pode atalhar direto. Ele não pode jamais fazer o que ele fez. Sob pena de ser da nulidade totalmente, isso é nulo. Está suprindo etapas da investigação. Só quem pode investigar é o Ministério Público. Ministério Público Federal e Polícia Federal e todas as polícias civis que têm competência para isso aí. Isso aí, então, sim, esses podem fazer investigação. Mas o Supremo não pode fazer investigação. Até porque a palavra final é do Supremo. Quem vai julgar não pode investigar. No caso, aconteceu isso. Há uma tremenda de uma ilegalidade, essa decisão do ministro Alexandre e essa determinação de ouvir, né, os donos das revistas em 72 horas. Esse fato é arbitrário. Ele não pode acontecer. Tem a ritualística, está na Constituição, está nas divisões de poderes. Onde é que ficou o Ministério Público nessas horas? O Ministério Público, o fato de ter dito que ainda não havia recebido, né, aquele documento vindo, né, do delator, não havia chegado ainda nos autos de posse da ministra Raquel Doge. E isso não é o suficiente para que o Supremo vá dar uma decisão mandando fechar ou mandando suspender, retirar, né, as matérias do site da revista Crossware. Isso não é o correto. Houve um erro muito grave nisso aí.
Parece que o Supremo está se sentindo acuado. Está havendo um pânico lá dentro. Aquela ordem que deu anteriormente já estava errada. Essa então acabou de confirmar o erro. O Supremo não pode se eles estão acuados lá dentro, está havendo coisas, né, que não pode deixar que saia para o público, para fora, é porque tem coisa errada. Como essa daí, por exemplo. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, disse que há um acordo anteriormente. Ele foi muito claro, não, isso é acordo que houve anteriormente. A gente não sabemos que acordo é esse, mas só pode ser. Dessa natureza. E as coisas acabam ainda, há indagações públicas. A sociedade quer saber agora. Agora o que quer saber mesmo? Quais são as coisas, quais são as pessoas, né, do Poder Judiciário que está sendo escondido peças tão necessárias como essa. É autoridade? Tem que assumir. O que o ministro, o presidente do Supremo, ministro José Dias Toffoli, ele deveria ter pedido mandar investigar, mas pelos caminhos corretos. Deveria ter que haver amplo direito de defesa no momento certo. Agora inverteu o caminho das coisas. Aquele ditado que a gente usa muito dentro do direito, quem pode o mais, pode o menos. No caso ali, ele pode o mais. Mas nesse caso não poderia o menos, porque não tem o poder de investigação. Como já disse, a não ser dentro dos aspectos de âmbito interno do Supremo. Aí tudo bem. Fora daí que extravasa como aconteceu isso? Não. Está errado. Onde é que ficou aí a autonomia do Ministério Público Federal? Onde é que ficou aí a autonomia da Superintendência de Delegacia da Polícia Federal? Tem que ter uma ritualística própria. Nós não podemos fazer atalhar as coisas, né, ao fim de coibir, né, no caso agora, caracterizou uma censura à imprensa. O que todo mundo, o país inteiro, abomina esse tipo de coisa. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, realmente foi tolhida. Por todos os modos que a gente analisa a situação, houve uma agressão ao direito, né, de expressão. 2 órgãos de imprensa foram totalmente, né, calados, digamos assim. Todos saíram em defesa dos órgãos de imprensa. A democracia permite isso e tem que ser através disso. A imprensa tem que ser livre. Não para ser livre o quanto venha exagerar e contrariar totalmente uma administração de um país, que isso aí é contraproducente também. Atrapalhar uma administração federal, isso é contraproducente. Os órgãos de imprensa têm que ter bom senso. Tem que deixar de fazer políticas partidárias e olhar mais para a situação interna da população do Brasil, principalmente, que está um povo muito sofrido e quer parar com esse negócio que está sofrendo. Altas cargas tributárias, impostos de toda a natureza, que já aconteceu até hoje. Então quem está aí quer consertar isso, quer consertar. Não quer mais ficar deixando que a população sofra demais, como vem acontecendo. Então isso que a gente quer. Estamos aqui na TV Potência Jurídica, fazendo mais essa live aqui, conversar com meus irmãos brasileiros e expor que a situação lá está realmente errada. Houve um grave erro. Isso não se corrige agora. Vai criando mais pânico. O erro, essa questão já não tem mais de se corrigir, já correu. Mas houve um atropelamento da ritualística da instauração dos procedimentos investigativos, que são os inquéritos policiais. Começa primeiro com isso aí. Suprimiu várias etapas. Está errado. Vai dar nulidade. Ou, bem ao contrário, vai dar um grande arbítrio. Não é por aí. Isso começa a se recrudescendo. Foi também, mandou que investigasse, né, entrasse no escritório e nas residências de certos generais aí, da reserva. Mas isso não é bom. Como, por exemplo, o general Paulo Chagas teve o seu escritório, sua residência, vasculhada por a ordem do ministro Alexandre, dessa mesma medida que ele tomou. Isso não é tão correto, isso não é tão certo. São pessoas próbas, não tem nada contra aquele general, ele é uma pessoa muito benquista no Brasil todo, é um político, ele foi candidato, né, ao governo de Brasília,
Então, há uma certa tendência que estão os efeitos intimidatórios. Isso é péssimo. Quando se fala na ditadura do Poder Judiciário, essa é a pior que tem. Essa não tem recurso. A pior ditadura de todos os tempos é a do Poder Judiciário. E elas acontecem. Através do corporativismo, embaixo, em cima, em todo lugar acontece. Isso é péssimo. Não é bom. Vamos terminar essa live agradecendo a todos, pedindo que inscrevam no nosso canal. E vamos em frente. Vamos construir o Brasil. Muito obrigado.